Eu quero convidar os irmãos, podem se assentar, por favor, e podem abrir a Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas 7, 1 diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhes faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já de perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado aquele servo. Amém? Irmãos, nós começamos a ouvir, a falar, a ler, na verdade, a respeito desse centurião, e que ouviu falar de Jesus. E quando se ouve falar de Jesus, irmãos, normalmente nós ouvimos coisas boas, boas notícias. Mas nós sabemos que esse centurião, ele era um comandante, ele era um militar de Roma, E quando nós pensamos em um militar, um comandante, eu não sei vocês, mas normalmente a gente pensa numa pessoa assim que é mais severa, mais bruta, E uma pessoa bem séria. E talvez você conheça alguém assim mesmo, que seja dessa maneira. Então nós já temos um pré-julgamento sobre uma pessoa que seja militar. A gente já tem um conceito dela, uma concepção dessa pessoa, E talvez até mesmo porque a gente ouviu falar algo a respeito dela, algum comentário. Então a gente já faz ideia dessa pessoa. Talvez ela até seja uma ideia que não corresponde a ela, a sua conduta ou a sua maneira de ser. E isso muitas vezes, irmãos, isso pode impedir, atrapalhar a ação de Deus na vida daquela pessoa ou até mesmo na nossa vida. Porque essa pessoa, ela pode ser alguém totalmente daquilo que nós pensamos, imaginamos, e as ações, elas são diferentes, Então, esse homem aqui, que não há o nome dele aqui descrito, mostram justamente o contrário do que talvez algumas pessoas pensassem dele, ou até mesmo nós pensaríamos de alguém, Porque esse homem aqui, a Bíblia diz que ele tinha um servo que estava quase à morte e que ele estimava a ele, gostava desse servo.
E muitas vezes nós vemos, né, experiências de pessoas que prestam serviços aos patrões e elas ficam muito gratas, né? Gostam daquela pessoa que os servem, que trabalham para ele. E aqui era assim. O centurião, ele gostava desse servo. Nós podemos entender que ele era um homem bem de vida, né? Porque uma pessoa que comandava um exército, 100 soldados no caso, né? Ele deveria ser uma pessoa bem de vida, pois servia ao imperador. Ele deveria ser um homem íntegro, humilde, um homem simples. E quando ele ouviu que Jesus estava ali naquela região, ele pediu para que Jesus viesse à casa dele. Pediu que chamassem Jesus para curar o seu servo. Irmãos, ele enviou os anciãos judeus. Ele enviou os judeus, né? Porque, bom, ele pensou, Jesus é judeu, então vou mandar os judeus para vir aqui, para eles pedir que Jesus viesse, né? E olhem só, irmãos, que ele envia esses anciãos e ele tem um tão bom testemunho, uma tão boa conduta, de que esses judeus, eles chegam para Jesus, eles argumentam a favor do centurião, eles insistem com o Senhor Jesus para que viesse à casa desse homem. Porque eles dizem assim, ele é digno que lhes faça isso. E eles não estavam falando do servo, eles estavam falando desse homem, do centurião. E então, aqui nós podemos entender que toda a nossa ação, a nossa conduta, os nossos atos, irmãos, um dia elas vão trazer um benefício para a nossa vida ou não, né? Porque Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, né? O que nós vamos semear na nossa vida, né? Se nós vamos sempre fazer o bem, desejar o bem a outro, um dia isso retorna para nós. Aleluia. E aqui esse homem, ele estava colhendo na vida dele por causa da sua conduta com as pessoas. Porque ele não era uma pessoa bruta, ele não se aproveitava da sua condição para maltratar outras pessoas, para ser um homem injusto. Senão, estes homens não diriam para Jesus que ele é digno de que lhes faça isso. Aleluia. Então, irmãos, nós que possamos guardar essa palavra nesta noite, que outras pessoas possam dar bom testemunho de nós, né? Quando algo de ruim nos ocorrer, que Deus nos guarde, né? Mas que tenhamos pessoas perto de nós que possam nos ajudar, que possam desejar o nosso bem. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava indo para a casa desse homem, só que no caminho acontece alguma coisa com o centurião, com esse homem. Porque nesse meio tempo ele talvez tenha pensado, ficou cogitando, e ele mandou outras pessoas, outros amigos para o caminho para falar com Jesus. E a Bíblia diz que ele já estava perto da casa do centurião, e ele mandou dizer assim para Jesus: não incomode o Senhor Jesus, não incomode, né? Porque não sou digno de que entres em minha casa.
Talvez esse homem já houvesse ouvido falar das coisas que Jesus estava fazendo, por isso, se fosse ao contrário, ele não teria chamado o Senhor, né? E ele disse: eu não sou digno que entres em minha casa. Me dá a impressão de que ele se arrepende de ter chamado Jesus. Aleluia. Alguma vez alguém já talvez se arrependeu de ter aceitado Jesus na sua vida? Eu não conheço, né? E espero que nunca conheça, porque aceitar a Cristo é o melhor que uma pessoa pode fazer na sua vida. Aleluia. Mas ele se arrepende de ter chamado Jesus. Talvez ele começou a pensar nos seus erros, nos seus pecados, se sentiu envergonhado. Ou então porque ele era um gentil e Jesus judeu. E começou a pensar: será que Jesus iria me atender? Será que eu não vou passar vergonha? E muitas vezes, irmãos, nós somos assim também, com as nossas... E pensa muito para agir, para fazer algo que o Senhor está pedindo, e nós acabamos perdendo a bênção. Aleluia. Esse homem começou a cogitar nas coisas que poderiam vir a acontecer, talvez alguém murmurando dele: ah, você chamou aquele judeu aqui para sua casa. Mas a única coisa que ele queria era algo que não era diretamente para ele, era para o seu servo. Será que ele não tinha dinheiro para chamar uns médicos ou enviar ele para alguma outra cidade, médicos que pudessem tratá-lo? Claro que ele tinha, mas talvez ele tivesse uma ânsia, um desejo de conhecer o Senhor Jesus, de ter ele pertinho. Aleluia. De poder ver do seu agir, dos seus milagres. Talvez ele tenha pensado: é essa a minha oportunidade de eu ver o que realmente o Senhor ele tem feito, o que o Senhor Jesus está fazendo. Aleluia. E talvez ele pensou: poderia Jesus me atender? E o que ele diz ali no versículo 7? Ele diz: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir contigo. Aleluia. Ele se achava indigno de estar diante de Jesus. Irmãos, ele tinha algum problema emocional, não sei, porque no versículo anterior, no versículo 4, os seus amigos dizem o quê? Os judeus dizem o quê? Que ele é digno de que eles façam isso. Aleluia. Então, as pessoas que ouviam, que o conheciam, achavam que sim, que ele poderia ser alcançado com a graça do Senhor. E ele próprio, ele diz: eu não sou digno de estar diante do Senhor. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, nós oramos, né? Colocamos algo diante de Deus, e vem também esse pensamento para ti: será que o Senhor vai me atender? Será que o Senhor vai me responder? Será que eu mereço isso que eu estou pedindo a Deus? Aleluia. Nós temos que cuidar, irmãos, com essas dúvidas que vêm ao nosso coração, que impedem muitas vezes que nós sejamos alcançados pela graça do Senhor. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. E ele ainda segue dizendo, como ele era uma pessoa que tinha autoridade, ele disse: se o Senhor apenas mandar uma palavra, né? Eu não vou incomodar demais o Senhor, porque eu sei que se eu mandar alguém fazer alguma coisa,
Se eu mandar ir e vir, ele vai ir e vir. Se eu mandar fazer, ele vai fazer. Porque ele conhecia da autoridade. Aleluia. E pelo que ele tinha ouvido falar de Jesus, ele sabia que Jesus também tinha essa autoridade. Embora a autoridade do Senhor, ela é na esfera espiritual, sobrenatural, aleluia. Glória a Deus. Então, esse homem, ele fez uma comparação com a autoridade. Mas o poder, irmãos, o Senhor Jesus tinha o poder para curar, para transformar aquela vida. Louvado o nome do Senhor. Esse é um exemplo de fé, irmãos, que até o Senhor Jesus, ele ficou admirado de ver a fé desse homem, de dizer que o Senhor Jesus apenas poderia mandar uma palavra através de uma outra pessoa e o servo dele ser curado. Aleluia. Então não havia nenhuma comparação a isso, e olha que Jesus já tinha caminhado muito, e Jesus ficou admirado com aquilo. Jesus já havia conhecido muitas pessoas que creram em Jesus, que creram no seu poder, que ele era o Filho de Deus. Aleluia. Mas, irmãos, uma pessoa que era um gentil, foi a quem tocou o Senhor de uma certa maneira, a ponto dele ficar admirado de ver a fé dessa pessoa. Aleluia. Nós temos, irmãos, que tocar o coração do Senhor com a nossa fé. Aleluia. Com a nossa crença nele. Alcançar os objetivos através da nossa fé em Deus. Aleluia. Será? Talvez a gente não consiga, né, irmãos, fazer como esse homem, né, admirar o Senhor. Mas nós podemos buscar a face dele de tal maneira de que ele olhe para nós. Aleluia. Que ele olhe para você e que você seja alcançado pelas suas bênçãos. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, para realizar, aleluia, as que ele quer fazer, aleluia, e aquelas que você coloca diante dele. Aleluia, louvado o nome do Senhor. E então esse homem voltou. Os homens, né, os amigos, eles voltaram provavelmente com a palavra que Jesus tinha dado. Porque a Bíblia diz que, e voltando para casa, os que foram enviados encontraram o homem curado, o servo curado. Aleluia. Aqui não diz que Jesus foi para a casa do centurião. Jesus entregou a bênção para aquele homem ali mesmo. Aleluia, glória a Deus. Foi ali no meio da rua, no meio do mato, sei lá onde, mas ele recebeu a bênção dele. Aleluia, glória a Deus. Os amigos voltaram lá, eles nem precisaram liberar a palavra. Aleluia, ele já estava curado. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos que ter uma fé simples e crer, irmãos, no poder de Deus. Então, eu quero convidar você a exercitar a sua fé. Aleluia. A fé é um exercício, irmãos. Cada desafio que nós temos na nossa vida, e que você for precisar usar a sua fé, aleluia, vai ser um exercício. Aleluia. Quando os nossos filhos precisam fazer os trabalhos de matemática, e são difíceis e precisam fazer e refazer, e estudar, e fazer reforço, é assim também com a nossa fé. Cada dia, cada situação é um desafio, é um reforço que vai acontecendo na sua vida,
Aleluia, um reforço da sua fé. Aleluia. E assim você vai conhecendo cada vez mais o Senhor. Você vai conhecendo de tal maneira que você pode dizer, não, o Senhor Jesus pode fazer isso por mim. O Senhor, Ele pode realizar. Aleluia. Mas basta você crer. Aleluia. Basta você crer que para o Senhor Jesus basta apenas uma palavra. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Eu quero te convidar a estar em pé nesse momento. Este homem, ele recebeu uma graça para o seu servo. Ele buscou pelo seu servo. Nós não sabemos quais eram as curiosidades que ele tinha. Aleluia, mas o importante é que ele foi atrás, correu atrás da bênção. Talvez hoje você também pense, eu preciso correr atrás da minha bênção. Eu preciso ter uma vitória, eu preciso de uma cura de repente. Aleluia, nós vamos orar agora. Amém? Você precisa do quê? O que você tem colocado diante de Deus, mas você tem duvidado de que o Senhor possa fazer? Não duvide. Aleluia. Aleluia. Pratique a sua fé, exercite a sua fé. Creia no Senhor Jesus que Ele pode fazer. E melhor, irmãos, acredite que Ele vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Aleluias. Se tem uma necessidade, hoje nós estamos em poucos, eu quero te convidar a vir à frente. Se você quiser, se você crer, aleluia. Talvez você queira colocar alguém diante do Senhor nessa noite, queira colocar uma necessidade de uma outra pessoa, assim como fez o centurião. Oh Deus, com certeza Deus vai ouvir a sua oração. Aleluia. Aleluia. E vem nesse lugar, ser propício a nós. E vem nesse lugar. Oh Senhor Jesus, adorado o teu nome, Senhor. Deus, toca, Senhor Jesus, vida, Senhor, nesta noite, ó Pai. Deus, alcança, Senhor Jesus, cada um, ó Pai, que veio à frente, ó Pai, crendo, Senhor, na Tua palavra, crendo, Senhor Jesus, no Teu poder, ó Pai, que realiza, Senhor, grandes obras, ó Pai. Oh Deus, reaviva a fé, Senhor Jesus, do Teu povo, reaviva, Senhor, a fé, Senhor, da Tua igreja, ó Deus. Pai, em tudo, Senhor, te damos graças, para a glória, Senhor, para o louvor do Teu nome, Jesus. Aleluia, amém. Deus abençoe, irmãos.